sinapse, mil conexões. Que, à medida que ela falou isso, eu lembrei da minha história como criança na educação infantil, né? Eu fui criança de escola pública, numa cidadezinha do interior do estado do Rio, e a nossa escola era uma escola que tinha uma escola pública, numa época que o professor tinha um certo reconhecimento social, não era tão mal remunerado como é hoje em dia, enfim, e os professores estavam ali motivados. E aí eu me recordei, olha para você ver como uma pergunta faz coisa na cabeça da gente, né? Dos cantinhos que a gente tinha na sala, né? Que assim, tinha o cantinho das ciências, cantinho da matemática, cantinho da linguagem, né? Um armário que a professora abria para contar uma história, que virava e mexia, ela tirava um livro dali e lia aquela história, e o fantoche, aquela coisa toda. Então, o que eu penso com relação a esse trabalho psicopedagógico mais focado no atendimento individual, né, para criança com dificuldade de aprendizagem? A primeira coisa é olhar no olho, né? É sentar e tentar construir aquilo que a gente falou, brincando com a colega que estava sentada aqui, que é da questão da construção do vínculo, né? Quer dizer, se eu estabeleço uma relação de confiança com esse meu possível cliente, paciente, aprendente, sei lá que nome que a gente vai dar, né? Se eu construo esse vínculo, eu consigo fazer um bom trabalho. A outra coisa é trabalhar muito a questão do conhecimento corporal. Aí é trabalhar com o espelho, trabalhar com o corpo, com lateralidade, com a psicomotricidade, enfim, conhecer esse corpo que se movimenta, que é uma das coisas mais esquecidas da nossa educação. A gente esquece que tem um corpo, né? Fica parecendo que é só o lado da cognição, da linguagem, do exercício da matemática. Esquece a inteligência musical, esquece a inteligência corporal, a inteligência sinestésica, enfim. Então é priorizar no cuidar, né, dessas crianças, ter um cuidado com esse corpo desse sujeito, né, e fazer uma mediação para que ele se veja. Porque aí tem uma questão, a aprendizagem, você tem que acreditar em você. Você tem que olhar para você no espelho e gostar do que você vê. Quer dizer, aí tem uma coisa de aprender a gostar de si, né, ter autoestima, né, e saber que existe ali potencialidades que estão adormecidas e que você... Claro, e aí lembra do que eu falei da psicopedagogia SUS? À medida que você começa a trabalhar com aquela criança, você vai encontrar o caminho para chegar até ela. E aí fazer com que isso seja espaço de experimentação. Não uma experimentação deslocada, né? Mas experimenta levar um jogo, experimenta fazer alguma atividade lúdica, trabalhar com caixa de areia, trabalhar com fantoche, trabalhar com recorte e colagem, trabalhar com produção textual, trabalhar com tinta, com cores, com guache, com massinha, com barro, enfim, você usar coisas diferentes para chegar. O que importa aqui é você estar motivado a apoiar. Quer queiramos ou não, o psicopedagogo é o terapeuta da aprendizagem, ele vai cuidar desse sujeito, né? Então, como terapeutas da aprendizagem, eu tenho que ter um cabedal maior de estratégias, cartinhas na manga, né, para eu poder utilizar quando me for necessário. E sempre estar pesquisando. É fundamental para o psicopedagogo a formação continuada, como a gente falou, a supervisão, né, ter um profissional que esteja mais tempo no mercado, que tenha mais experiência, que supervisione o seu trabalho, e o processo terapêutico para também, em algum momento, numa situação como essa que você relata, você não se identificar a tal ponto com aquele sujeito que você confunda a sua história com a história daquele sujeito, né? Isso é muito importante, porque senão a gente entra naquela coisa de transferência contra transferência, e ao invés de a gente estar ajudando a cuidar desse sujeito, a gente vai estar complicando. Então a questão é sempre essa, assim. Ousar, experimentar, ouvir, ter um olhar e uma escuta para ver o que ele está trazendo. Porque quando vai procurar o psicopedagogo, gente, é porque o caldo já entornou. E tem um detalhe, a culpa é sempre da criança, do jovem, do adolescente. O professor não vai para fazer sessão de clínica psicopedagógica, o gestor da escola não vai fazer sessão, e a mãe, o pai, a família não vai. Né? Quem acaba sendo culpabilizado pelo fracasso é a própria criança.
né? E quando na verdade eu acho que tinha que ir todo mundo, sabe? Para poder ver, construir melhores possibilidades de aprendizagem.